Bom, vamos falar sobre análise de variância, que é mais conhecida como ANOVA, aplicada à análise de grupos, que muitas vezes é conhecida como análise de agrupamentos, ou até na forma em inglês, clustering. Bom, esse é um vídeo da série R-Ideas, né, ideias pro R, né, que vai pegar alguns temas, não vai explorar eles até o fundo como na série R para programadores, que a gente tenta aí esgotar cada assunto, né? Mas para formar programadores, mas a gente vai discutir alguns assuntos, tentar ser o mais claro possível, mas o mais importante é trazer algumas ideias novas e, na verdade, como o nome já diz, a gente vai sempre convergir para um script, um R script, né? Então vamos conversar, discutir, conjecturar e chegar num script. Bom, essa é a agenda do que a gente vai discutir. Vamos falar um pouquinho mais detalhado do que é a ideia do vídeo e tal. Vamos entrar na tal da ANOVA, da análise de variância, falar um pouquinho de análise de grupos de forma geral, do algoritmo Camédias em espanhol, ou Camins em inglês, e na verdade em português eu sempre ouço Camins, português do Brasil pelo menos, né? E vamos falar da função Camins, desse pacote cluster, e do programinha que a gente fez, que é o ANOVA for Camins, unindo as duas coisas, né? E, naturalmente, falar um pouquinho do resultado a partir de um conjunto de dados que a gente tem disponível. Bom, tanto análise de variância, vulgo ANOVA, quanto o conceito de análise de grupos, né, de clustering, são muito complexos. Eles exigiriam muito tempo, talvez até um curso inteiro, para uma apresentação mais completa. Mas aqui vai ser feita uma apresentação breve e conceitual, né, que enfatiza o uso operacional e prático. Quer dizer, algumas dessas coisas têm uma formalização por detrás, uma teorização, etc. Mas a gente vai tentar ficar a nível dos conceitos, quase que naquela linha do estatística sem matemática, mas sempre focando o uso operacional e prático dessas coisas. Bom, a gente vai deixar na descrição do vídeo alguns artigos da Wikipedia em inglês, espanhol e também, naturalmente, o link para baixar o programa que é discutido aqui. Esse tema é bem interessante e é bem provável que a gente faça outros vídeos sobre novos ângulos que o tema sugere. Bom, aí assim, sobre análise de variância, um resumo muito breve. Bom, deixando de lado toda a teoria, tá? Tem bastante teoria, bastante conceituação sobre análise de variância, mas assim, em termos muito genéricos, análise de variância, ou ANOVA, né, divide a variação total de um conjunto de dados em variação devida a um modelo que tenta explicar o conjunto de dados e a variação devida ao erro, ou a porção da variação total que esse modelo não pode explicar. Bom, o ANOVA tem uma quantidade imensa de aplicações, mas eu acho que não é exagero dizer que muitos, né, talvez a maioria, tenham entrado em contato com ela através do uso na regressão linear, tá? Nesse caso a ANOVA é usado para testar a significância da regressão linear. Bom, ela foi criada pelo grande Ronald Fisher. O pessoal comenta que a estatística moderna foi definida por esse pesquisador, tá? E na visão moderna, na visão contemporânea, que não, com certeza não é do Fisher, dá para a gente dizer que todo o trabalho da ANOVA converge para o resultado final de um teste F, tá? E a letra F, né, foi escolhida em homenagem ao Fisher. Bom, primeira ideia da ANOVA é a decomposição da variação como uma soma de quadrados. A soma de quadrados total, quer dizer, dos dados em si, né? E é
dividida numa soma de quadrados do modelo e a soma de quadrados do erro. O erro, até pela fórmula do erro, né, que é só rearranjar os termos aí, dá para ver que o erro é o que o modelo não consegue explicar. Ou seja, os dados sempre vão ter mais variação do que o modelo vai trazer. Bom, em primeiro lugar, o conceito de grau de liberdade é mais ou menos comum, mas seria a possibilidade de que quantas variáveis que se podem variar, né, oscilar, né, podem ter os seus valores alterados, etc., no modelo. Né? Então, em termos muito simplificados. Né? Bom, aí no conjunto de dados total, isso aí a gente está pensando na variância, significa que a gente, para calcular a variância, a gente calculou a média. Então, tirou já um grau de liberdade. Então, por isso que a gente divide a variância por n-1, que o 1 seria já a média que foi tirada fora. Por razão semelhante, o número de graus de liberdade do modelo também é o número de fatores que ele apresenta, menos 1. E o erro de novo, é o rearranjo das fórmulas aí, quer dizer, eu subtraindo o grau de liberdade total do grau de liberdade do modelo, eu tenho esse n-t. Bom, com isso eu consigo definir as variâncias, tá? Aí a variância total é aquela fórmula já conhecida, né, que é a soma dos desvios quadrados da média, dividido pelo grau de liberdade do total, que, como a gente falou, é n-1. E a gente tem as variâncias do modelo, também calculando, dividindo a soma de quadrados de cada termo pelo seu correspondente grau de liberdade, a gente já tem as duas variâncias que a gente precisa, a variância do modelo e a variância do erro. Bom, com isso a gente consegue definir o número f. Tá? E aí esses números, segundo esse número, na verdade, segundo a teoria, né, ele segue a distribuição f do Snedcore. E aí, sem querer entrar em detalhes, tem fazer aqueles desenhos que todo lugar tem, esse teste F permite avaliar qual que é a probabilidade do modelo não ser significativo. Resumindo muito, é isso. Bom, agora falando também brevemente da análise de grupos. A ideia é a seguinte, eu tenho um conjunto de dados e eu quero ter parcelas menores, subdivisões menores deles, que tem um comportamento mais homogêneo. O exemplo clássico que se dá nisso aí é um conjunto de dados de idade, onde eu quero identificar quais são as pessoas que estão nos grupos de mais velhos, de mais novos, e, vamos dizer, pensando em marketing, dirigir propaganda para cada grupo. E aí como ela agrupa coisas semelhantes nesses grupos, ela maximiza a similitude, tá, entre os elementos de cada grupo. E a semelhança, no fundo, né? E aí outros nomes, como a gente já falou, são comuns, né? Para análise de grupos, análise de agrupamento, que é um pouquinho mais famoso, mas na verdade aqui no Brasil, clustering é o nome mais comum. Mesmo o cluster analysis não é tão falado, tá? Se alguém quiser ser compreendido em algum lugar, falando de análise de agrupamento, análise de grupos, vai ter mais chance de ser compreendido se falar clustering. Bom, e existem muitos métodos para análise de grupos com premissas muito diferentes, mas até onde eu pude ver, claro, meu conhecimento é limitado, todos, ou pelo menos a maioria deles, são baseados em heurísticas. O que é uma heurística? A ideia básica é que muitas vezes, para resolver um problema, de acordo com a teoria, tipo, esgotando todas as possibilidades, etc., eu levaria um tempo imenso, mesmo nos computadores atuais. E aí o que o pessoal faz? Eles estudam os dados e descobrem que tem uma solução prática que muitas vezes dá certo, tá? Mas não é garantido que dá certo sempre. Só que ela é tão vantajosa em termos de tempo, de custo, etc., que vale a pena adotar. Essa é a tal da heurística.
Bom, e uma das razões... Bom, em estatística muitas vezes é aplicar um algoritmo e depois realizar um teste. Uma das razões, talvez, para não ter isso muito comum, de forma muito comum no método de análise de agrupamento, é que é tudo heurística, tá? As coisas medidas mais comuns também são heurísticas, tá? E justamente porque não é baseado numa teoria universal. Uma outra coisa interessante, não digo de todos, claro, mas dos métodos mais comuns, não são, vamos dizer assim, uma aplicação de uma fórmula que se aplica uma vez e resolve. São coisas iterativas. Eu tento uma possibilidade, uma solução, vejo, não está tão boa. Aí tem um procedimento que eu melhoro a qualidade dessa solução. E aí eu vou repetindo essas tentativas de ajustar a solução até o momento que eu acho que está razoável. Bom, então essa necessidade da análise de agrupamentos, de usar computadores, no fundo, fazer essa coisa de iterações no braço é muito cansativo, né? Mas essa característica dela exigir muitas contas já sugere computadores, tá? Bom, tem algum tempo que eu leio sobre análise de agrupamento, eu nunca vi ninguém recomendando fazer isso no braço, como eu já vi gente falando de fazer no braço cálculo de média, cálculo disso, daquilo, mas então talvez essa característica da informalidade, da heurística e essa característica da necessidade de muita conta já sugira que essa parte da estatística, que cuida de análise de agrupamento, já era um sinal da coisa que tem hoje em dia, que é muito famosa, que é a ciência de dados, ou data science, que é totalmente baseada em computadores. Então, o clustering, vamos dizer, é uma parte antiga da data science. Bom, aqui está uma apresentação muito simples, muito informal, do algoritmo mais básico de caminhos, né? Em português do Brasil a gente fala caminhos, mas em outros lugares, principalmente na Espanha, é mais comum esse camérias, tá? Então, imagina que eu tenho esses conjuntos de pontos que são em cinza, tá? E eu estou querendo particionar eles em 3 grupos. Por alguma razão, na verdade tem heurísticas para sugerir qual que é o número de grupos ideal. Digamos que eu recebi essa informação que 3 grupos é bom. Então o que eu faço? Um algoritmo mais ingênuo, né, mais clássico, eu chuto ao acaso 3 pontos. Esses pontos aqui não têm relação nenhuma com esses centroides, né, são chamados centroides. Por que centroides? A gente já vai ver, tá? Não são centros de verdade. E eles são chutados. Então eu olho, depois que eu escolhi eles ao acaso, eu olho quais pontos estão mais próximos deles, tá? De cada centroide. Aí com isso eu divido, vamos dizer, os pontos nesses grupos, tá? Aí o que eu faço? Para cada grupo eu calculo o ponto médio, tá? E aí nesse ponto médio, nesse novo grupo de centroides, eu procuro quais dos pontos que estão próximos. Então eu vou redesenhando essas subdivisões aqui. Isso eu vou fazendo cada vez que eu recalculo o centroide, naturalmente eu perco pontos, ganho pontos, etc. E esse é um dos casos aqui, ó, voltando atrás, só para relembrar. Quando eu calcular, como esse cara aqui só tem um único ponto, quando eu calcular o centro desse grupo aqui, naturalmente o centro vai vir para cá. O centroide vai vir para cá. É o que aconteceu, tá? Então vai ter um monte de trocas de centroides de lugar. E vai ter, por sua vez, um monte de pontos que vão sair de um grupo e vão para o outro. E o método vai indo até o momento que ninguém sai de um grupo para o outro, tá? E aqui está até, esse exemplo é muito feliz, porque ele até tem uma explicação que até eu demorei para entender, porque se diz centroide e não centro. Se a rigor fosse o centro, por exemplo, desse grupo, é fácil ver que ele estaria aqui entre os dois quadradinhos, mas ele não está. Por quê? A função dele não é ser um centro de verdade, a função dele é só permitir criar um grupo de
de pontos próximos dele, tá? Então, esse cara, como a gente viu, não está realmente no centro, mas em algum momento ele foi centro de algum conjunto de pontos. E por isso é um centroide. Bom, agora vamos falar do pacote caminhos. Desculpa, da função caminhos do pacote cluster. Bom, quando a gente lê a documentação desse pacote cluster, o pessoal fala, não, são funcionalidade básica para análise de agrupamento. Aí você olha aquele monte de métodos muito sofisticados, alguns muito pouco conhecidos, inovadores e tal. Você fala, pô, mas básico? Mas daí quando você começa a olhar outros pacotes, vê que eles trazem recursos mais avançados, né? Principalmente em duas partes. Uma, representação gráfica, outra, medidas e, na verdade, uma terceira coisa que seria indicação de qualidade das análises, e indicação empírica, na verdade, né? E também sugestão de números de pontos. Uma coisa importante quando eu recebo um conjunto de pontos para análise de agrupamento é pensar, puxa, quantos grupos que eu vou dividir isso aqui? E aí esses outros pacotes têm recursos para escolher esse número, tá? Então a gente vai usar o pacote cluster, e aqui está como a gente puxa o pacote para dentro do programa, importa, como se diz, né? Então eu digo library, coloco entre aspas cluster, tá? E aqui está uma anotação de um dos tutoriais que eu peguei, eu achei bacana manter isso aqui para eu me lembrar. Basic Functionality, tá? Funcionalidade básica, tá? Isso aqui é o programa que a gente está discutindo, e essas são as numerações de linha. No começo de todo o programa eu deixo alguma documentação para lembrar o que está sendo feito, etc. Mas essa é a coisa que faz a importação, deixa disponíveis para mim os métodos do pacote cluster, tá? Agora a gente vai usar, como a gente vai usar o método caminhos, a gente vai usar a função caminhos. Então, uma coisa importante no R é ter paciência para ler a documentação. Nem sempre ela é fácil, nem sempre ela é trivial, mas é o lugar mais completo, tá? Vai ter tutoriais, vai ter livros, vai ter um monte de coisa escrita, mas a documentação é a referência, a coisa, em primeiro lugar, é oficial e tem a obrigação de ser completa. Naturalmente, os livros, os tutoriais, eles vão preferir apresentar as ideias, tal, mas não vão ter a preocupação, né? Raramente vão ter a preocupação de dizer tudo. A documentação oficial do R, por mais inacessível que pareça às vezes, ela é a coisa completa e é uma coisa que o pessoal que fez está garantindo para a gente. Bom, então esse é o tutorial, a documentação dela, o help, o ajuda, né? Tá? Então está dizendo aqui que ele vai trabalhar com um conjunto de dados chamado X, vai trabalhar com uma variável chamada centers. O uso normal é colocar o número de centros que eu vou querer usar, 2, 3, 4, mas eu também posso colocar aqui uma sugestão de centroides que eu tenho digamos que eu recebi a informação de outro lugar, talvez até de outras iterações. Aí eu posso colocar aqui, ou eu coloco o número, ou eu coloco uma matriz de centroides. Tá? Aqui é o número de iterações, é até engraçado, esse número é baixíssimo, tem outros métodos que demoram muito para convergir. E como eu falei, tem uma discussão teórica que tem para alguns conjuntos de dados, o método nunca convergiria. Mas na prática, assim, tudo que a gente vê, claro, não é garantido, mas os dados que todo mundo esbarra por aí, não só eu, a convergência é quase sempre certa e, inclusive, muito rápida. Então, esse número aqui parece baixo, mas frequentemente a convergência é atingida. A convergência quer dizer um conjunto de centroides que já definem os grupos de uma maneira que não precisa mais alterar. Tá? Já chegou no ponto que você roda lá as médias e tal e nada muda. Então, esse aqui é um número baixo, mas é realista.
Tá? E esse NStart é o seguinte, a gente tem como eu falei, a gente chuta inicialmente um conjunto de centroides, né, para aquele número de grupos. Essa coisa aqui permite chutar vários conjuntos de centroides. E aí o que o programa faz, ou a função faz? Ela olha lá qual que é mais promissor e escolhe aquele para tocar adiante. Naturalmente isso dá uma acelerada no processo. E aqui são os métodos, tá? Essa coisa aqui não é tão feliz, porque está deixando de informar para a gente que esse é o método default. Mas na verdade aqui é uma listagem de todos os métodos possíveis, tá? Isso aqui é o que eles chamam de pseudocódigo. Não é para ser interpretado literalmente. Isso aqui, então, tudo bem, o default é o Hartigan Wong, devia estar aqui como nessa forma, né, como igual, abre aspas, Hartigan Wong, mas aqui está tendo a função dupla, né, de indicar quem é o principal, né, o default e todos possíveis. Bom, e aí por último, trace. Trace é um termo comum em computação, significa que eu quero acompanhar, monitorar tudo que está acontecendo. Aí, ou seja, cada iteração ele vai explicar para mim o que ele fez. Bom, normalmente isso não é usado, pode ser usado para quem está testando alguma coisa tal, ou então para quem está querendo entender a fundo, né? Vamos dizer. Mas não é tão usado, tanto que o default é falso, quer dizer, não precisa fazer. Ele está dizendo, se eu não pedir para ele, ele não vai fazer. Bom, é uma coisa importante do Camins, é que ele é um construtor de objetos, né? Ele cria um objeto novo para essa classe chamada Camins, tá? Ela possui um método fitted, que, entre outros, né, que vai retornar os dados usados na análise de agrupamento com matriz numérica simples. Os dados que são enviados para o Camins não precisam ser simples, não precisam ser uma matriz numérica simples. No nosso caso, é uma coisa bem mais complexa, com um monte de informação adicional. Mas o Camins sabe lidar com essas informações adicionais, e mais do que isso, se eu quiser saber os dados brutos, esse método vai retornar para mim. Mas de qualquer modo, o que o Camins devolve? Ele devolve um objeto que tem uma cópia integral do que eu usei para análise do agrupamento, né? E de algumas outras informações, né? Na verdade várias. E a gente vai usar algumas delas, na verdade não tão poucas, para análise, para a nova, né? Para os cálculos da nova. Bom, aqui agora a gente chegou finalmente no programa. Tá? O for, né, o número 4 tem o mesmo sentido, mesmo som da letra da palavra for em inglês, então é comum as pessoas abreviarem a palavra for com o número 4. Bom, então ele está disponível nesse lugar, tá? Esse endereço vai estar na descrição do vídeo, mas também está aqui. E ele faz a conexão entre o algoritmo Camins, o Camerias, e o ANOVA. Bom, ele é dividido em três partes. O programa principal, que chama tudo e comanda o processamento. E aí duas funções. Uma mais pesada, vamos dizer assim, que faz o workhorse, né, que faz a maior parte do trabalho, que ela vai tanto fazer análise de agrupamento quanto calcular o parâmetro p-value do ANOVA, né? Quer dizer, a possibilidade dessa regressão, essa análise de agrupamento ser inválida. E vai retornar todo o resultado desse processamento. Tá? Não basta ela fazer a conta, né, fazer as contas e tal, ela tem que deixar a gente saber. Então ela vai deixar a gente saber pelo retorno. Bom, e aí tem por último uma função format. Format ANOVA. Formatar em computação significa eu colocar os resultados num formato mais legível, mais organizado, etc. Tá? Bom, aqui então está o programa principal. Como eu falei, essas numerações de linhas têm a ver com o programa ANOVA for Camins, que está lá no GitLab. Tá? Isso pode ser livremente baixado, não tem que pagar nada. Bom, aí na linha 37, o que ele está fazendo? Ele está carregando um conjunto de dados. Isso é comum no R, o R trabalha com dados, basicamente, então ele já deixa disponível para a gente vários conjuntos para a gente fazer umas continhas. Esses
e para eles mesmos darem exemplos, né? Isso aí significa prisões nos Estados Unidos, né, da América. Então, USA Arrests. Então, tem um monte de razões para prisões por estados, etc. E não vale a pena a gente entrar nesses dados, uma que tem alguma coisa de trágico, de triste neles, né, prisões e tal, mas outra porque esses métodos todos são genéricos. O que a gente está fazendo não tem nenhuma relação com o tipo de dados. Eu peguei esse porque estava no... Bom, é um deles disponível, mas estava nos exemplos no que eu me baseei para construir esses programas aqui. Bom, aí cada variável, na verdade essa USA Arrests tem várias dimensões. Igual aquele exemplo que eu dei de cluster, tinha 2 dimensões x, y, aqui tem várias outras, né? Ou várias razões para a pessoa ter sido presa. Bom, aqui eu estou fazendo, nessa linha 38, uma coisa que em português chama normalizar, mas em inglês aparentemente eles chamam de scale, pelo menos em inglês do R. Isso aí significa o seguinte: eu vou pegar cada variável, subtrair ela da média e dividi-la pelo desvio padrão. Com isso, todas as variáveis vão ter mais ou menos as mesmas dimensões, tá? Ou seja, nenhuma vai predominar sobre a outra. Bom, isso é porque eu, olhando os dados, não vi necessidade de nenhuma predominar sobre a outra, mas vai ter talvez situações em que você vai achar, não, essa variável tem que ser predominante e talvez até multiplique por alguma constante para aumentar aquela variável. Isso depende de cada dado. Nesse caso aqui eu olhei e não tinha razão para que uma predominasse sobre a outra. Bom, nessa linha nessa linha 40 é onde eu realmente estou fazendo análise e calculando a nova, todo esse negócio, tá? E eu coloco isso aí nessa variável answer2. Por que answer2? Porque eu vou fazer também para 4 grupos, tá? 2 porque eu recebi informação de algum lugar que esse seria o melhor conjunto melhor número de grupos para trabalhar. Mas olhando como eu falei, são heurísticas tal, e olhando nos gráficos que basearam essa decisão, eu cheguei à conclusão que 4 era um bom candidato, então eu decidi testar os 2. Tá? E, bom, e aqui em cada um desses cats eu estou imprimindo o resultado da análise de variações para esses 2 casos, 2 grupos e 4 grupos. Tá? Bom, agora vamos falar dessa função que, na verdade, para o tamanho típico dos programas de computador é uma função pequenininha, mas para o R e principalmente para uma apresentação é uma coisa grande. Então a gente vai repetir essa listagem aí por várias das transparências. Então vou começar falando dessa primeira linha aqui, que é a de número 7, tá? Que é o mesmo número da linha lá do programa. Bom, então o que eu estou fazendo aqui? Bom, no R, uma função, por exemplo, essa nova forCamins, é uma variável que recebe um trecho de programa. Então é isso aqui. Então essa é uma variável, podia ter outro nome, podia passar para outro lugar, mas não é o valor dela é um trecho de programa. Em outros lugares isso aqui não seria uma variável, mas isso é uma outra história. Bom, então está dizendo que ela vai receber como parâmetro um conjunto de dados. DF são as iniciais de data frame, conjunto de dados, mais ou menos, nome mais ou menos comum no R. E aqui é o número de centros, ok? Bom, nessa linha 8, eu, assim, sem querer entrar em muitos detalhes, é uma linha que vai garantir que os mesmos resultados vão acontecer em diferentes execuções. Se não tivesse essa linha, poderia acontecer numa execução, com os mesmos dados, ter um resultado e na execução seguinte, com os mesmos dados, ter outro resultado. Então esse cara aqui garante que 2 execuções vão ter resultados iguais, tá? Simplificando,
resumindo, sem querendo entrar em detalhes. Bom, e aqui finalmente é construído o objeto que é o resultado do Camins. Aí não tem só os grupos, mas tem um monte de informação. Bom, e aqui tem aquilo que eu falei, esses parâmetros a gente já comentou. Esse é o NStart. Ele vai gerar vários grupos de centroides, né? Vários conjuntos de centroides, e vai experimentar cada um deles. Na hora que ele falar, não, esses aqui são melhores, ele vai escolher aqueles centroides e vai tocar para diante até chegar no centroide final. Então, esse número aqui, por que esse número 25? Bom, como eu falei, eu peguei de um tutorial, não corri muito atrás, mas esses tutoriais são de gente mais experiente. Eu acredito que esse seja um bom número que vai agilizar o processamento na maior parte dos casos, que ele já vai começar com um palpite bom, vamos dizer assim, né? Que se você começar com um palpite ruim, talvez você até chegue num resultado final de um bom conjunto de grupos, etc., mas talvez demore mais. Agora, se eu tiver oportunidade de início já falar, opa, esse conjunto é melhor do que os outros, aí eu já saio na frente. Bom, aqui eu estou calculando nas linhas seguintes, eu estou calculando o número de graus de liberdade. Esse aqui, como eu falei, é o número de dados menos 1, que é o total. Esse aqui é o número de parâmetros, no caso de grupos, menos 1, né? E aqui, por último, é o erro, né? Como eu falei, é a subtração do total menos aquele do modelo. E aqui eu estou calculando as variâncias. Tendo calculado as variâncias, eu consigo o número f. Tendo o número f, eu consigo chegar no π-velho. Tá? Esse tail igual a false quer dizer que eu estou querendo saber o oposto disso, né? Quer dizer, qual seria a chance desse negócio não acontecer, dessa regressão, enfim, dessa análise de agrupamentos, enfim, ser inválida. Tá? E aqui são duas linhas que têm a ver com eu disponibilizar os dados. Em primeiro lugar, no R tem um conceito que é um pacotinho de dados chamado lista. Tá? Aqui está meio estranho, que eu estou pegando o F velho e atribuindo no F velho, mas na verdade isso aqui significa que eu estou criando uma partezinha do ANOVA que vai chamar F velho. Tá? Outra partezinha que chama The Off Groups. Por conveniência, eu usei o mesmo nome. Daria para chamar esse cara de laranja, esse outro de banana, pera, maçã. Mas, claro, é muito melhor que todo mundo tenha o mesmo nome, fica mais fácil depois eu voltar aqui na função e ver o que está acontecendo. Então, por isso parece estranho, mas tem uma lógica. E aí, mais ou menos a mesma coisa para o pacote final, que é result. Eu vou criar aqui eu estou criando um grupo com essas variáveis individuais, e aqui eu vou criar um grupo que é composto de dois outros grupos menores, né? O KM-RES, que veio daqui do Camins, e o ANOVA, que veio de resultado dessas contas. Ok. Bom, e aqui finalmente é a função que formata os dados, tá? Isso aí foi copiado, como eu falei, eu e acredito que bastante gente aprendeu a ideia básica de ANOVA a partir dos resultados de uma regressão linear, né? No R isso aí é dado pela função LM, e quem mostra os resultados é essa função summary. Aí eu olhei lá, eu achei uma formatação bacana, uma formatação bem conhecida, e é o que vai acontecer. Vai pegar o texto form fstatistic, vai calcular o número. Esse é o único lugar que eu me preocupei com formatação, porque eu estava realmente querendo repetir a formatação da summary. Bom, e aí depois vai colocar, isso aqui está tudo separado por um espaço em branco. Aí vai ter um espaço em branco para o número de graus de liberdade dos grupos, do grau de liberdade devido ao erro, e por último o π-velho. Isso aqui está dizendo que esse é o resultado que eu quero retornar. Bom,
E aí, por último, terminando, essa é a saída do programa. Aí uma coisa interessante é que para dois grupos, a possibilidade dessa coisa ser inválida, dessa análise de agrupamento ser inválida, é minúscula, é da ordem de bilionésimo, tá? E é um número que praticamente elimina a chance dessa conta toda que a gente fez ser inválida, tá? E naturalmente mostra que aparece 1 aqui, mas é 2 menos 1, tá? E mostra que foi uma boa escolha o número 2 para grupos desse conjunto de dados, tá? Que foi dado por um outro processo que a gente não está mostrando aqui. E como eu falei, minha teimosia foi em vão. Para 4 grupos, né, que é 4 menos 1, até que deu um número pequenininho. Isso aqui significa 0,1%, que em qualquer lugar do mundo é praticamente nada. Mas comparando os dois, esse número é quase 500 mil de vezes maior do que o número anterior. Ou seja, tem muito mais chance, quase 500 mil de vezes mais, dessa análise de agrupamento ser inválida do que essa outra. Então é melhor, claro, ficar com esse número 2 mesmo. Então é isso. É possível que a gente volte ao tema, mas essa série não tem uma pretensão de ser completa, de ir até o fundo nos assuntos, como tem, por exemplo, a R para programadores. Aqui a gente vai trazer ideias, vamos discutir conceitos, sempre apresentados de um jeito mais conceitual, mais naquela filosofia do mingau quente se come pela borda, quer dizer, para trazer a ideia geral primeiro, talvez depois ir explorando aos pouquinhos. Mas é isso, muito obrigado, até um próximo vídeo.